Pessoal, bom dia. Meu nome é Frederico. Nós vamos apresentar o trabalho de redução de perdas de minério de ferro na usina de beneficiamento da unidade de Casa de Pedra da CSN Mineração. O grupo aí é composto por mim, pela Amanda, pelo Daniel e pelo Dailon. O tema tem a ver com redução de desperdício, né? Redução de perdas através de transbordos de caixa na usina. E ele foi executado aí de fevereiro de 2020 a setembro de 2020. Bom, na parte de planejamento, o foco inicial foi a gente mapear o processo. Então, nós temos a alimentação da planta, temos uma etapa de classificação, onde a gente retira aqui já 2 produtos, o granulado e o Sinterfit, e a terceira etapa, que é o circuito de finos, composto pela ciclonagem e microciclonagem, flotação, semi ultrafino, separação magnética. A gente produz, então, o pellet feed. Então, todo esse circuito aqui, ele é úmido e composto por caixas, e onde uma dessas caixas, chamada de SAMP, esse SAMP ele é responsável por receber fluxos referentes a descontinuidades da planta. Por exemplo, faltou energia, né? Todo o fluxo ele é direcionado para esse SAMP, né? Para que ele possa segurar, reter todo esse material, e depois ele joga isso aí para filtragem de rejeitos. Tá? Então ele não é um ponto que trabalha continuamente. E observava-se que o fluxo lá estava contínuo. Então isso aí levou à necessidade de se fazer o trabalho. Pô, uma caixa que não é para trabalhar contínuo, está trabalhando contínua, então vamos reduzir essas perdas aí. Então foram utilizados alguns parâmetros para que a gente pudesse calcular qual que era a quantidade de minério que a gente estava perdendo. Algumas equações de balanço de cálculos de polpa, né, foram utilizadas. Utilizamos então a base aí 2019 para poder calcular a nossa meta, utilizando então o método da lacuna. Então determinamos então através do método da lacuna que a gente vai reduzir em 13,11% até setembro de 2020. Então isso aí ficou como sendo a nossa meta. Bom, a próxima etapa, nós abrimos então o circuito de ciclonagem, fomos entender caixa por caixa e verificamos através de um Pareto que a caixa 210 e a caixa 201, né, conforme mostrado nas barras em vermelho, são as caixas que mais apresentam perdas, representam 56% das perdas dentro da usina, da parte do circuito de finos. Então nós estratificamos essas metas e criamos uma meta para a caixa 210 e uma meta para a caixa 201, utilizando também o método da lacuna. Bom, chamamos a equipe, a turma de campo, os técnicos, fomos para a sala e de fazer um brainstorm e entender aí, usando o Ishikawa, né, quais eram os principais motivos que pudessem levar a isso. Então, utilizando a priorização, uma planilha de priorização, nós chegamos às principais causas que foram comprovadas, que era o número de telas no supervisório, né, a comunicação entre os operadores, que era falha, a priorização na alimentação da usina, o pessoal priorizava alimentar a planta ao invés de ajustar primeiro, visualizar o nível em campo, não tinha essa visualização do nível das caixas em campo, um controle automático das bombas eram ineficientes e uma falta de uma gestão à vista também se destacou como causa fundamental. Bom, o próximo passo foi então mapear as ações, juntamente novamente com a equipe de campo e operadores e a equipe, fizemos aí 15 ações que foram as ações consideradas efetivas, mapeamos todas, então fomos para a parte de implementação das ações. Lá na implementação das ações, para que a gente pudesse eliminar várias telas de supervisório, não, vamos criar uma tela única onde a gente consegue observar todas as caixas, de forma com que é verde o nível está legal, amarelo o nível está já quase, né, no limite, e vermelho aí ela já está transbordando. Então, quando a gente aponta aqui amarelinho, significa que o técnico de sala tem como tomar ação ou informar o operador de campo para que tome alguma ação de forma preventiva, antes de que a caixa transborde. Então, esse foi o grande sacada. A priorização na alimentação da planta, a gente não tinha um padrão para aumentar a taxa de alimentação da usina, então isso foi padronizado juntamente à equipe, foi elaborado procedimentos para que isso fosse padronizado, inexistência de gestão à vista também foi elaborado, e visualização do nível em campo, foi instalado um display para que os operadores de campo pudessem ter essa visualização de forma
fácil e também uma melhoria feita na parte de pneumática aí, do sistema pneumático de acionamento das válvulas de algumas bombas. Bom, depois das ações implementadas, vamos para a etapa de cheque. A gente observa então aqui no gráfico que a gente saiu de um patamar, né, que a média era a linha vermelha, e passamos para um patamar abaixo da nossa meta, que seria a linha azul. Nós começamos a obter resultados positivos aí a partir de abril de 2020. A gente consegue observar aqui, ó, que as caixas 210 e 201, né, a gente conseguiu reduzir bem as perdas, né, os tempos de perdas nessas caixas, mas a gente observa que nós tivemos um pico nesse momento, e esse pico está referente a uma planta nova que entrou em operação. Então, ainda com bastante descontrole, né, é natural que isso aconteça num startup de uma planta. Então, esse descontrole dessa nova planta gerou esse distúrbio, esse ruído aqui na nossa acompanhamento. E esse período aqui, que a princípio está bastante baixo, foi um momento que a usina não performou aí da forma adequada. Então também é um ponto fora da curva. Mas quando a gente pega as médias, a gente observa que o ganho foi expressivo. E quando a gente faz as contas, nós deixamos de perder então para o SAMP 28 mil toneladas. Isso significa que essas 28 mil toneladas que nós deixamos de perder, elas sendo processadas, elas geram aí para nós 13 mil toneladas de pellet feed no final do processo aí. Isso representa para nós um ganho no período de 3,73 milhões de reais. Além do ganho financeiro, tivemos alguns ganhos indiretos também. Se você trabalha de forma mais eficiente, você tem a redução do consumo de água e também no consumo de energia, redução de gastos com filtragem de rejeito, tecido, por exemplo. Você está produzindo menos rejeito, você vai gastar menos com filtragem do rejeito. A redução de gastos de movimentação, o rejeito ele precisa hoje ser pego dos filtros, né, e levado para as pilhas, né, onde eles são dispostos. Então, essa movimentação através de caminhões, se você reduz rejeito, você reduz essa movimentação de caminhões. E também o aumento da vida útil da área de disposição. Se você gerou menos rejeito, a área que está lá disponível vai durar mais tempo, né? Então, ganhos indiretos aí bastante significativos também. Bom, depois nós fomos para a etapa de padronização. Lá na padronização, então, tudo que foi referente a mudanças de procedimento foi destacado, foi colocado no sistema, a equipe foi treinada para que todos tivessem a mesma linha de trabalho. O quadro de gestão à vista foi colocado em uma televisão, né? Lá tem quanto que cada turno perdeu no período do turno dele, então fica fácil de tomar decisão. O display instalado lá ao lado da caixa e uma tela única e exclusivamente para apresentação aí do mapa de perdas. Ela fica aqui exclusivamente para o operador, não tem interferência com o supervisório. Bom, depois dessas padronizações, a equipe, todo mundo treinado, observou-se bastante entusiasmo, envolvimento, colaboração e engajamento da equipe. Todos, né, a participação bastante efetiva da equipe. E na conclusão, né, além do ganho de 3,73 milhões de reais, a lição que fica para nós é que a gente sabe que ainda existem grandes oportunidades no que se diz a respeito ao desperdício, e que quando você tem organização, foco e o trabalho em equipe, não tem nada melhor, nenhum caminho melhor do que esse para que a gente alcance bons resultados. Então tá bom, pessoal, essa é a apresentação. Bom dia para todos.